Livro de Jasher, do capítulo 43, a angústia de Rubem por não encontrar José no poço ao capítulo 45, o relato das famílias dos filhos de Jacó. Capítulo 43, a angústia de Rubem por não encontrar José no poço. E quando os filhos de Jacó venderam seu irmão José aos midianitas, seus corações ficaram doloridos por causa dele, e se arrependeram de seus atos, e eles procuraram por ele para trazê-lo de volta, mas não conseguiram encontrá-lo. Rubem voltou à cova em que José tinha sido posto, a fim de levantá-lo para fora, e restituí-lo a seu pai, e Rubem ficou ao lado da cova, e ele não ouviu uma palavra, e ele chamou José. José. E ninguém respondeu ou disse uma palavra. E Rubem disse, José morreu por medo, ou alguma serpente causou sua morte. E Rubem desceu ao poço, e ele procurou por José e não podia encontrá-lo no poço, e ele saiu de novo. E Rubem rasgou suas vestes e disse, o menino não está lá, e como poderei consolar meu pai se ele estiver morto? Ele foi para seus irmãos e encontrou-os em luto por conta de José. Combinaram junto como informar seu pai sobre ele. E Rubem disse a seus irmãos, eu vim para o poço e eis que José não estava lá. Então o que diremos a nosso pai? Pois o meu pai vai requerer o rapaz de mim. E seus irmãos lhe responderam, dizendo, assim e assim fizemos, e nossos corações doeram, depois disso, por conta deste ato, e agora vamos procurar uma desculpa que vamos dar a nosso pai. E Rubem disse-lhes, que é isto que temos feito para levar os cabelos brancos de nosso pai à sepultura em tristeza? A coisa não é boa, o que vocês fizeram. E Rubem sentou-se com eles, e todos se levantaram e juraram um ao outro em não contar esta coisa a Jacó, e todos eles, disseram, o homem que disser isso para o nosso pai ou a sua família, ou que vá relatar isso a qualquer um dos filhos da terra, vamos todos nos levantar contra ele e matá-lo à espada. E os filhos de Jacó temiam este assunto, do mais jovem ao mais velho, e ninguém falou uma palavra, e eles esconderam a coisa em seus corações. E depois sentaram-se para determinar e inventar algo a dizer a seu pai Jacó sobre todas estas coisas. Issacar disse-lhes, eis aqui um conselho para você se parecer bem em seus olhos para fazer esta coisa, em tomarmos o casaco que pertence a José e rasgá-lo, e matar um bode e mergulhá-lo em seu sangue. E enviá-lo para o nosso pai e quando ele o vir, iremos dizer a ele que uma besta fera o devorou. Portanto, tomemos o seu casaco e eis que o seu sangue será sobre a sua pelagem, e fazendo isto estaremos livres de murmúrios de nosso pai. E o conselho de Issacar lhe satisfez, e eles lhe deram ouvidos e fizeram conforme a palavra que Issacar aconselhou-os. E apresaram-se e pegaram a túnica de José e rasgaram-a, e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue dele, e então a pisaram no pó, e eles mandaram o casaco para seu pai Jacó, pela mão de Naftali, e ordenou-lhe que disse-se estas palavras. Nós reunimos o gado e tínhamos chegado tão longe como o caminho para Siquém, e mais adiante, quando encontramos este casaco na estrada no deserto mergulhado em sangue e em pó. Agora portanto, vê se é a túnica de teu filho, ou não. E Naftali foi e ele veio a seu pai e deu-lhe o casaco, e ele falou-lhe todas as palavras que seus irmãos lhe tinham ordenado. E Jacó viu a túnica de José e ele sabia disso e ele caiu com o rosto no chão, e tornou-se imóvel como uma pedra, e ele depois se levantou e gritou com voz alta e chorando disse, é a túnica de meu filho José. E Jacó se apressou e mandou um de seus servos a seus filhos, que foi até eles e encontrou-os vindo ao longo da estrada com o rebanho. E os filhos de Jacó vieram a seu pai sobre a noite, e eis que suas vestes estavam rasgadas e poeira era sobre a sua cabeça, e eles encontraram o seu pai gritando e chorando com grande voz. E Jacó disse a seus filhos, digam-me a verdade, que mal têm vocês trazido neste dia, repentinamente sobre mim. E eles responderam a seu pai Jacó, dizendo, nós viemos ao longo deste dia após o rebanho ter sido recolhido, e chegamos até a cidade de Siquém pela estrada no deserto, e encontramos este casaco cheio de sangue sobre o chão, e nós sabíamos a quem pertenceria, e enviamos-te pois talvez tu pudesses saber. E Jacó ouviu as palavras de seus filhos, e clamou com grande voz, e disse ele, é o casaco do meu filho, uma besta fera o devorou.
José está feito em pedaços, porque eu enviei neste dia para ver se tudo estava bem com você e com o rebanho e para trazer-me novas de você. Ele foi como eu ordenei a ele, e isto aconteceu com ele neste dia. Eu pensava que meu filho estava com vocês. E os filhos de Jacó, respondendo, disseram: ele não veio para nós, nem nós temos visto ele a partir do momento da nossa ida até agora. E quando Jacó ouviu estas palavras, ele mais uma vez gritou em voz alta e se levantou e rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos, e ele chorou amargamente. E ele chorou e levantou a sua voz em pranto, e exclamou e disse estas palavras: José, meu filho, o meu filho José, eu hoje te enviei para bem-estar de teus irmãos, e eis que tu tens sido rasgado em pedaços. Através da minha mão foi que isso aconteceu com meu filho. Me entristeço-me por ti, meu filho José, entristeço-me por ti, foste como doce para mim durante a vida, e agora como excessivamente amarga é tua morte para mim. E que eu tivesse morrido no lugar de José meu filho, pois me entristeço, infelizmente para ti, ó meu filho, o meu filho, meu filho. Meu filho José, onde estás, e onde tu tens foste parar? Desperta, desperta do teu lugar, e vem ver a minha tristeza por ti, o meu filho José. Vem agora e conta as lágrimas que jorram dos meus olhos pelo meu rosto, leva-as diante do Senhor, para que sua raiva se aparte de mim. O meu filho José, como tu caíste, pela mão de um por quem ninguém tinha caído desde o princípio do mundo até este dia, porque tu tens sido condenado à morte, pela ferida de um inimigo, afligido com crueldade, mas com certeza eu sei que isso aconteceu a ti, por conta da multidão dos meus pecados. Desperta agora e vê quão amargo é o meu pesar por ti, o meu filho, apesar de eu não te cobrir, nem te moldar, nem te ter dado fôlego e alma, mas foi Deus quem te formou e construiu os teus ossos e cobriu-os com a carne, e soprou em tuas narinas o sopro da vida, e em seguida ele deu-te a mim. Agora verdadeiramente Deus quem te deu a mim, tomou-te de mim, e tal, então, te sobreveio. E Jacó continuou a falar semelhante a estas palavras a respeito de José, e ele chorou amargamente, ele caiu no chão e ficou imóvel. E todos os filhos de Jacó, vendo o pesar de seu pai, eles se arrependeram do que tinham feito, e eles também choraram amargamente. E Judá se levantou, e levantou a cabeça do pai do chão, e colocou-o no colo, e ele limpou as lágrimas de seu pai de sua face, e Judá chorava, enquanto a cabeça de seu pai estava deitada no colo, imóvel como uma pedra. E os filhos de Jacó viram o pesar de seu pai, e levantaram as suas vozes e continuaram a chorar, e Jacó ainda estava deitado no chão imóvel como uma pedra. E todos os seus filhos e seus servos e filhos dos seus servos se levantaram e puseram-se em volta dele a confortá-lo, e ele se recusou a ser consolado. E toda a família de Jacó levantou-se e lamentou com um grande pranto por conta de José e do pesar de seu pai, e a notícia chegou a Isaque, filho de Abraão, o pai de Jacó, e ele chorou amargamente por conta de José, ele e toda a sua casa, e ele partiu do local onde morava, em Hebron, e os seus homens com ele, e ele confortou Jacó, seu filho, e ele se recusou a ser consolado. E, depois disso, Jacó levantou-se do chão, e suas lágrimas corriam pela sua face, e ele disse a seus filhos: levantem-se e tirem suas espadas e seus arcos, e ide fora, para o campo, e procurem encontrar o corpo do meu filho e tragam-no para mim para que eu possa enterrá-lo. Procurem também, peço-vos, entre os animais e caçem-nos, e o que aparecer diante de vocês que se possa aproveitar, tragam para mim. Talvez o Senhor tenha piedade neste dia de minha aflição, e se levante antes de que se rasgue o corpo de meu filho em pedaços, e tragam-no para mim, e eu vou vingar a causa do meu filho. E seus filhos fizeram como seu pai lhes havia ordenado, e levantaram-se cedo de manhã, e cada um tomou a sua espada e seu arco em sua mão, e saíram para o campo para caçar os animais. E Jacó ainda estava chorando em voz alta e chorando e andando para lá e para cá em casa, e ferindo as mãos, dizendo: José, meu filho José. E os filhos de Jacó foram para o deserto para prender os animais, e eis que um lobo veio em direção a eles, e eles o prenderam, e trouxeram-o a seu pai, e eles disseram a ele: esta foi a primeira vez que nós encontramos, e o trazemos a ti, como tu nos ordenaste, e corpo de teu filho não conseguimos encontrar.
E Jacó tomou a besta das mãos de seus filhos, e ele gritou em alta voz chorando, segurando o animal em sua mão, e ele falou com um coração amargo à besta: Porque devoraste meu filho José, e como temeste o Deus da terra, ou da minha angústia para com meu filho de José. E tu devoraste meu filho por nada, porque ele não cometeu nenhuma violência, e te tornaste assim, culpado por sua conta, pois Deus vai exigir-lhe recompensa. E o Senhor abriu a boca do animal, a fim de consolar Jacó com suas palavras, e ele respondeu a Jacó e falou estas palavras a ele: Vive Deus que nos criou na terra, e como vive a tua alma, meu Senhor, eu não vi o teu filho, nem eu o rasguei em pedaços, mas de uma terra distante eu também vim para buscar meu filho que passou de mim neste dia, e eu não sei se ele está vivo ou morto. E hoje cheguei ao campo para buscar o meu filho, e seus filhos me agarraram e aumentaram a minha dor, e neste dia de hoje me trouxeram diante de ti, e eu já falei todas as minhas palavras para ti. E agora, pois, ó filho do homem, eu estou em tuas mãos, e faz-me neste dia como parecer bem aos teus olhos, mas com a vida de Deus, que me criou, eu não vi o teu filho, nem eu o rasguei em pedaços, nem a carne do homem entrou em minha boca todos os dias da minha vida. E quando Jacó ouviu as palavras da besta, ele ficou bastante espantado, e libertando o animal de sua mão, ele foi pelo seu caminho. E Jacó ainda estava chorando em voz alta por José, dia após dia, e ele chorou por seu filho muitos dias. Capítulo 44. José é vendido a Potifar, oficial de Faraó. E os filhos de Ismael, que compraram José dos midianitas, que o tinha comprado de seus irmãos, e foram para o Egito com José, e quando chegaram ao Egito, eles se encontraram com 4 homens dos filhos de Medna, filho de Abraão, que tinha saído da terra do Egito, em sua jornada. E os ismaelitas disseram-lhes: Vocês desejam comprar este escravo? E disseram: Dá-lo para nós, e eles entregaram José, e eles viram que ele era um jovem muito atraente, e o compraram por 20 moedas de prata. E os ismaelitas continuaram a sua viagem para o Egito, e os filhos de Medna também retornaram para o Egito nesse dia, e eles disseram uns aos outros: Eis que temos ouvido que Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, procura um bom servo que poderá assistir diante dele para atendê-lo, e fazê-lo mordomo da sua casa e tudo o que lhe pertence. Agora, vamos vendê-lo a ele pelo preço que desejarmos, se ele for capaz de dar-nos o que exigirmos a ele. E foram à casa de Potifar, e disseram-lhe: Temos ouvido dizer que tu buscas um servo bom para assistir-te, e eis que temos um servo que vai satisfazer-te, se tu poderes dar a nós o que desejamos, e iremos vendê-lo a ti. E disse Potifar: Tragam diante de mim, e eu vou vê-lo, se ele me agradar darei o que vocês exigirem por ele. E eles foram e trouxeram José e colocaram-o diante de Potifar, e ele viu ele, e ele lhe agradou muito, e Potifar disse-lhes: Digam-me o que vocês desejam por este jovem. E eles disseram: 400 moedas de prata é o que desejamos por ele. E Potifar disse: Eu as darei se vocês me trouxerem o registro de sua venda para vocês, e me contarem a sua história, pois talvez ele possa ser roubado, porque este jovem não é nenhum escravo, nem o filho de um escravo, mas eu observo nele a aparência de uma pessoa agradável e bonita. E eles foram e trouxeram os ismaelitas que o haviam vendido a eles, e disseram-lhe, falando: Ele é um escravo e foi vendido para eles. E Potifar ouviu as palavras dos ismaelitas e deu a prata a eles, e eles tomaram a prata e foram em sua jornada, e os ismaelitas também retornaram a casa. E Potifar tomou José e levou-o para sua casa para que ele pudesse servi-lo, e José achou graça aos olhos de Potifar, e ele colocou a confiança nele, e fê-lo mordomo da sua casa, e tudo o que pertencia a ele, ele entregou na sua mão. E o Senhor estava com José, e ele tornou-se um homem próspero, e abençoou o Senhor a casa de Potifar por causa de José. E Potifar deixou tudo que tinha na mão de José, e José era um que decidia o que entrar e sair, e tudo era regulamentado por seu desejo na casa de Potifar. E José tinha 18 anos de idade, era um jovem de belos olhos e de formosa aparência, e como ele não havia em toda a terra do Egito.
Naquele tempo, enquanto ele estava na casa de seu senhor, entrando e saindo da casa e assistindo seu mestre, Zélica, esposa de seu mestre, levantou os olhos na direção de José e ela olhou para ele, e eis que ele era um jovem atraente e bem favorecido. E ela cobiçou sua beleza em seu coração e sua alma se fixou em José, e ela seduziu dia após dia, e Zélica seduzia José diariamente, mas José não pôde levantar os seus olhos para contemplar a mulher de seu mestre. E Zélica disse-lhe: que boa é a tua aparência e forma, realmente eu olhei em todos os escravos, e não vi um tão bonito como tu, e disse-lhe José: certamente aquele que me criou no ventre de minha mãe criou toda a humanidade. E ela lhe disse: quão formosos são os teus olhos, com a qual tu deslumbras todos os habitantes do Egito, homens e mulheres. E ele disse-lhe: como eles são lindos enquanto estamos vivos, mas tu deves querer contemplá-los no túmulo, certamente te afastarias deles. E ela lhe disse: como belos e agradáveis são todas as tuas palavras. Toma agora, eu peço-te, a harpa, que está na casa, e toca com tuas mãos, e vamos ouvir as tuas palavras. E ele lhe disse: como belas e agradáveis são as minhas palavras quando eu canto o louvor de meu Deus e a sua glória, e disse-lhe: como é muito bonito o cabelo da tua cabeça, eis o pente de ouro que está na casa, tome-o, e enrola o cabelo da tua cabeça. E ele disse-lhe: até quando irás falar estas palavras? Deixa de pronunciar estas palavras para mim, e levanta-te e dedica-te aos teus assuntos domésticos. E ela disse-lhe: não há ninguém na minha casa, e não há nada para atender, a não ser as tuas palavras e desejo. Ainda assim, não obstante tudo isso, ela não conseguiu atrair José a ela, nem ele colocava o olho nela, mas dirigia os seus olhos para o chão abaixo. E Zélica desejava José em seu coração, que ele se deitasse com ela, e no momento em que José estava sentado em casa fazendo seu trabalho, Zélica veio e sentou-se diante dele, e ela seduziu diariamente com seu discurso para se deitar com ele, ou sempre olhava para ele, mas José não dava ouvidos a ela. E ela disse-lhe: se tu não fizeres de acordo com as minhas palavras, vou te punir com a pena de morte, e colocar um jugo de ferro sobre ti. E José disse-lhe: certamente Deus que criou o homem livre das cadeias de prisioneiros, é ele quem me livrará da tua prisão e de teu juízo. E, quando ela viu que não poderia prevalecer sobre ele, para convencê-lo, e sua alma estando ainda fixa sobre ele, seu desejo a jogou numa doença grave. E todas as mulheres do Egito vieram visitá-la, e elas disseram-lhe: por que estás neste estado de declínio? Tu que não te falta nada, certamente o teu marido é um grande príncipe estimado à vista do rei, não deverias ter tu falta de nada do que desejasse o teu coração? E Zélica respondeu-lhes, dizendo: neste dia deve ser dado a conhecer-vos, de onde vem este mal que me transtorna e que vocês observam em mim. E ela mandou suas empregadas a preparar alimento para todas as mulheres, e ela fez um banquete para elas, e todas as mulheres comeram em casa de Zélica. E ela deu-lhes facas para descascar as cidras para comê-las, e ela ordenou que José se vestisse com roupas caras, e que ele aparecesse diante delas, e José veio diante de seus olhos. E todas as mulheres olhavam José, e não conseguiam tirar os olhos de cima dele, e todas elas cortaram suas mãos com as facas que tinham em suas mãos, e todas as cidras que estavam em suas mãos estavam cheias de sangue. E elas não sabiam o que tinham feito, mas continuaram a olhar para a beleza de José. E Zélica viu o que tinha feito, e ela disse-lhes: o que é este trabalho que vocês fizeram? Eis que vos dei cidras para comer, e vocês todas cortaram suas mãos. E todas as mulheres viram as suas mãos, e eis que elas estavam cheias de sangue, e seu sangue escorria sobre suas vestes, e disseram-lhe: este escravo em sua casa tem nos espantado, e nós não conseguíamos tirar os olhos dele por conta de sua beleza. E ela disse-lhes: certamente isso aconteceu com vocês no momento que vocês olharam ele, e vocês não puderam conter-se dele. Como então posso abster-se quando ele está constantemente em minha casa, e eu o vejo dia após dia entrando e saindo da minha casa? Como posso evitar este declínio ou de perecer por conta disso? E disseram-lhe:
As palavras são verdadeiras, pois quem pode ver esta bela forma em casa e abster-se dele, e ele não é teu escravo e serviçal em tua casa, e porque tu não lhe dizes o que está em teu coração, e permanece a tua alma na morte através deste problema. E ela disse-lhes: eu estou procurando diariamente convencê-lo, e ele não concorda com meus desejos, e eu prometi-lhe tudo o que é bom, e ainda assim eu não obtive retorno dele. Estou, portanto, neste estado de declínio, como vocês estão vendo. E Zélica ficou muito doente devido ao seu desejo por José, e ela ficou desesperadamente apaixonada por ele, e todas as pessoas da casa de Zélica e seu marido não sabiam nada sobre este assunto, que Zélica estava doente devido ao seu amor a José. E todas as pessoas da casa dela perguntavam-lhe, dizendo: por que estás doente e em declínio, não te falta nada? E ela disse-lhes: eu não sei o que é isto que está aumentando diariamente em mim. E todas as mulheres e suas amigas vinham diariamente para vê-la, e eles falaram com ela, e elas disseram-lhe: isso só é possível por causa de seu amor a José. E disseram-lhe: seduze-o e pega-o secretamente, talvez ele te ouça, e evite esta morte de ti. Zélica ficou pior devido seu amor a José, e ela continuou a piorar, até que ela não tinha mais forças. Em um determinado dia José estava fazendo o trabalho de seu mestre em casa, e Zélica veio secretamente e de repente caiu sobre ele, e José foi contra ela, ele foi mais forte do que ela, e ele colocou-a no chão. E Zélica chorou pelo desejo no seu coração em direção a ele, e ela suplicou a ele com lágrimas, que fluíram do seu rosto, e ela falou-lhe em voz de súplica e na amargura de alma, dizendo: já ouviste falar, viste ou conheceste uma mulher tão bonita como eu sou, ou melhor, do que eu, que fale diariamente a ti, cair em declínio devido ao amor por ti, confere toda esta honra sobre ti, e ainda tu não dás ouvido à minha voz? E se for por medo de teu mestre, porque ele pode punir-te, como o rei vive, nenhum dano deverá vir a ti devido a isto. Agora, por conseguinte, peço que me escutes, devolve-me a honra que te consenti, e adia esta morte de mim, e porque eu deveria morrer por tua causa. E ela deixou de falar. E José respondeu a ela, dizendo: abster-me-ei e deixe o assunto para meu mestre. Eis que meu mestre conhece tudo o que está comigo em casa, pois tudo o que pertence a ele, entregou em minha mão, e como poderei fazer essas coisas na casa de meu mestre? Pois ele me tem também muito honrado em sua casa, e ele também me fez supervisor de sua casa. E ele tem me exaltado, e não há ninguém maior nesta casa do que eu, e meu mestre não absteve nada de mim, com exceção de ti que és sua esposa. Como então podes tu falar essas palavras a mim, e como podes fazer este grande mal e pecado ao Senhor e ao teu marido? Agora, portanto, abstenha-se, e não fale mais palavras como estas, porque eu não vou ouvir as tuas palavras. Mas Zélica não ouviu a José quando falou estas palavras para ela, mas ela diariamente seduzia-o a ouvi-la. E foi depois que o rio de Mitzraim, Egito, encheu até as margens, e todos os habitantes de Mitzraim e também o rei e príncipe saíram com tambores e danças, pois era um grande feriado em Mitzraim no momento da inundação do mar Sior, todos foram lá para festejar o dia. E quando os Mitzri, egípcios, saiam para o rio para se alegrarem, como era seu costume, todas as pessoas da casa de Potifar foram com eles, mas Zélica não foi com eles, pois ela disse: eu estou indisposta, e permaneceu sozinha em casa, e nenhuma outra pessoa ficou com ela na casa. E ela levantou-se e foi ao templo na casa, vestiu-se em trajes principescos, e colocou em cima de sua cabeça pedras preciosas, e pedras de ônix, incrustadas com prata e ouro, e ela embelezou o seu rosto e a sua pele com todos os tipos de líquidos, e perfumou o templo e a casa com cássia, incenso, e espalhou mirra e aloés. Depois sentou-se na entrada do templo, na passagem da casa, por onde José passaria para fazer seu trabalho, e eis que José veio do campo, e entrou na casa para fazer o trabalho de seu mestre. E ele veio para o lugar que teria que passar, e viu todo o trabalho de Zélica, e ele voltou. Zélica viu José voltar, e gritou para ele, dizendo: aonde tu vais, José? Venha para o teu trabalho, e eis que eu darei espaço antes que tu chegues a meu assento.
E José retornou, e veio para casa, e passou dali para o lugar de sua sede, e ele sentou-se para fazer o trabalho de seu mestre, como de costume, e eis que Zélica veio a ele e ficou diante dele com seu vestuário principesco, e o perfume de suas roupas se espalhou à distância. E ela apressou-se e pegou em José e seus vestuários, e ela lhe disse: Como o rei vive, se tu não quiseres realizar meu pedido, tu irás morrer neste dia. E ela esticou para trás sua outra mão, e tirou uma espada de baixo seu vestuário, e colocou-a no pescoço de José, e disse: Sobe e realiza meu pedido, e senão tu morrerás neste dia. E José teve medo de fazer isto, e ele levantou-se para fugir dela, e ela segurou suas vestes, e no terror de sua fuga a roupa que Zélica segurava foi rasgada, e José deixou a roupa na mão de Zélica, e ele fugiu e saiu, pois ele estava com medo. E quando Zélica viu que o vestuário de José fora rasgado, e que a deixou em sua mão, e tinha fugido, ela temeu por sua vida, pois que a notícia sobre ela poderia se espalhar, e ela levantou-se e agiu com astúcia, e colocou fora o vestuário em que ela estava vestida, e ela colocou nela outras peças de roupas. E ela tomou o vestuário de José, e colocou-o ao lado dela, e entrou e sentou-se no mesmo lugar onde ela tinha se sentado na sua doença, diante do povo de sua casa que tinha saído ao rio, e chamou um jovem rapaz que estava então na casa, e ela mandou chamar as pessoas da casa para ela. E quando ela os viu, ela disse-lhes com uma voz alta e de lamentação: Vejam que o hebreu que seu mestre trouxe a esta casa, fez, pois ele veio neste dia deitar-se comigo. Pois quando vocês saíram ele veio para casa, e vendo que não havia nenhuma pessoa na casa, ele veio até mim e pegou-me, com a intenção de deitar-se comigo. E segurei suas vestes e as rasguei e gritei com ele grande voz, e quando eu levantei minha voz, ele ficou com medo por sua vida, e deixou sua roupa diante de mim, e fugiu. E as pessoas da casa dela não falaram nada, mas sua ira acendeu-se contra José, e foram ao seu mestre e disseram-lhe palavras de sua artimanha. E Potifar voltou para casa enfurecido, e sua esposa gritou para ele, dizendo: O que é essa coisa que fizestes a mim em trazer um hebreu servo à minha casa, pois ele veio a mim neste dia para divertir-se comigo, assim, ele fez a mim neste dia. Potifar ouviu sua esposa, e ordenou que José fosse punido com chibatadas severas, e eles o fizeram. E enquanto eles estavam batendo, José gritou com grande voz, e ele levantou os seus olhos para o céu, e ele disse: Ó Senhor, tu sabes que eu sou inocente de todas estas coisas, e porque eu morrerei neste dia através da falsidade, pela mão desses incircuncisos homens maus, que tu bem conheces. E enquanto os homens de Potifar estavam batendo, José continuou a gritar e chorar, e havia uma criança de 11 meses de idade, e o Senhor abriu a boca da criança, e falou estas palavras diante dos homens de Potifar, que batiam em José, dizendo: O que vocês querem deste homem, e por que vocês fazem este mal a ele? Minha mãe fala falsamente e mente. Assim foi a coisa. E a criança disse-lhes exatamente tudo o que aconteceu e todas as palavras de Zélica para José, dia após dia, assim ele os declarou. E todos os homens ouviram as palavras do seu filho, e eles questionaram muito as palavras da criança, e a criança deixou de falar e ficou muda. Potifar ficou muito envergonhado com as palavras de seu filho, e mandou seus homens para não baterem mais em José, e os homens deixaram de bater em José. E Potifar pegou José, e ordenou-lhe a comparecer perante a justiça diante dos sacerdotes, que eram juízes pertencentes ao rei, para julgá-lo sobre este assunto. E Potifar e José vieram diante dos sacerdotes que eram juízes do rei, e disse a eles: Decidam, peço-vos, que condenação é devida a um servo que fez o que ele fez. E os sacerdotes disseram a José: Por que tu fizeste isto ao teu mestre? E José respondeu-lhes, dizendo: Não foi bem assim, meus senhores, assim foi o assunto. E Potifar disse: José, certamente confiei em tuas mãos todos os que pertenciam a mim, e eu nada retive, menos minha esposa, e como pudeste fazer-me este mal? E José respondeu dizendo: Não, meu senhor, como o Senhor vive, e como tua alma vive, meu senhor, a palavra que tu ouviste de tua esposa é falsa, pois assim foi o caso neste dia. 1 ano foi decorrido para mim desde que eu estou em tua casa.
tu tens visto qualquer iniquidade em mim, ou qualquer coisa que possa fazer com que exija a minha vida? E os sacerdotes disseram a Potifar: enviar-nos, te pedimos, e traz diante de nós as vestes rasgadas de José e deixe-nos ver o rasgo na mesma, e se o rasgo é na frente da peça de roupa, então, seu rosto estava ao oposto dela, então ela provavelmente o segurou, para chegar a ele, e com dolo tua esposa fez tudo o que ela falou. E trouxeram a roupa de José diante dos sacerdotes que eram juízes, e eles olharam, e eis que o rasgo estava na frente da roupa de José, e todos os sacerdotes souberam que ela o havia pressionado, e eles disseram: a sentença de morte não é devida a este escravo, pois ele não fez nada, mas seu julgamento é que ele seja colocado na prisão devido ao relato, que através do qual diz que ele foi contra tua esposa. E Potifar ouviu suas palavras, e ele colocou na prisão, no lugar onde estavam confinados os prisioneiros do rei, e José ficou na casa de confinamento 12 anos. E não obstante isto, a esposa de seu mestre não se esqueceu dele, e ela não cessou de falar a ele dia após dia para que ouvisse a ela, e no final de 3 meses, Zélica continuou indo ver José, na casa de confinamento, dia a dia, e ela tentou a ouvir e Zélica disse a José: quanto tempo tu permanecerás aqui? Mas ouve agora a minha voz, e eu te tirarei desta prisão. E José respondeu: é melhor para mim permanecer nesta prisão do que ouvir tuas palavras, pecando contra o Senhor. E ela disse-lhe: se tu não realizares meu desejo, eu vou arrancar fora teus olhos, adicionar grilhões a teus pés, e vou te entregar nas mãos de quem nunca conheceste antes. E José respondeu a ela e disse: eis que o Criador de toda a terra é capaz de livrar-me de tudo o que tu possas fazer a mim, pois ele abre os olhos dos cegos, e liberta os cativos, e preserva todos os estranhos que estão inquietos com a terra. E quando Zélica viu que não conseguia convencer José a ouvi-la, ela parou de seduzi-lo, e José continuou confinado na prisão. E Jacó, pai de José, e todos os seus irmãos que estavam na terra de Canaã ainda choravam naqueles dias por causa de José, e Jacó recusou-se a ser consolado por causa de José, e Jacó chorou e lamentou todos aqueles dias. Capítulo 45, o relato das famílias dos filhos de Jacó. E foi nesse tempo, nesse ano, que é o ano da ida de José para Mitzraim, Egito, após seus irmãos terem vendido ele, que Ruben filho de Jacó foi para Timná, e tomou-lhe como esposa Uliurão, a filha de Avi o cananeu, e ele veio a ela. E Uliurão a esposa de Ruben concebeu e deu à luz, a Nosh, Palu, Shetzron e Carmi, 4 filhos. E Shamiú, seu irmão tomou sua irmã Diná como esposa, e ela deu à luz para ele Menuel, e a mim, Oat, e a Shin-Zochar, 5 filhos. E depois veio para Buná, a mulher cananeia, a mesma Buná quem Shamiú tomou em cativeiro da cidade de Shechem, Siquém, e Buná era a sua mulher antes de Diná e servia a ela, e Shamiú veio a ela, e ela deu à luz Shaul. E Judá foi naquela época para Adulam, e ele veio a um homem de Adulam, e seu nome era Ira, e Judá viu lá a filha de um homem de Canaã, e seu nome era Aliat, filha de Shua, e ele a tomou como mulher e Aliat deu à luz para Judá, Onã e Shiló, 3 filhos. E Levi e Issachar foram para as terras do Oriente, e tomaram para si mesmos para esposas as filhas de Obabe, filho de Octã, filho de Eber. As esposas de Obabe, filho de Octã tiveram 2 filhas. O nome do mais velho era Adiná e o nome da mais jovem era Árida. Levi tomou Adiná e Issachar tomou Árida e eles vieram para a terra de Canaã para a casa de seu pai, e Adiná deu à luz para Levi, Gershom, Queat e Merari, 3 filhos. E Árida deu à luz a Issachar, Tola, Puva, e Obishorram, 4 filhos. E Dan foi para a terra de Moabe e tomou como esposa Aplalete, filha de Chamudã o Moabita, e ele a trouxe à terra de Canaã. E Aplalete era estéril, ela não tinha descendência, e o Senhor depois lembrou-se de Aplalete, a esposa de Dan, e ela concebeu e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome de Xuxim. E Gad e Naphtali foram a Arã e tomaram as filhas de Amurão, o filho de Uz, filho de Naor, como esposas. E estes são os nomes das filhas de Amurão. O nome da mais velha foi Merima e o nome da mais jovem Uzit. Naphtali tomou Merima e Gad tomou Uzit, e levaram-nas para a terra de Canaã, para a casa do seu pai. E Merima gerou Yashzeel para Naphtali, Guni, e Azer e Shalem, 4 filhos.
E Uzite gerou Agat, Zepion, Shagi, Shuni, Esbom, Eri, Arodi e Arali, 7 filhos. E Azer foi e tomou Adom, filha de Aplau, filho de Hadad, filho de Ismael, como esposa, e ele trouxe-a à terra de Canaã. E Adom, a esposa de Azer, morreu naqueles dias. Ela não dado a ele tinha nenhuma descendência. E foi depois da morte de Adom, que Azer passou para o outro lado do rio, e tomou como esposa a Adura, a filha de Abimaú, filho de Eber, filho de Shuam, Shem-Osem. E a jovem era de uma aparência bonita e uma mulher sabia, e ela foi a esposa de Malquiu, filho de Elon, filho de Shuam, Shem-Osem. E Adura deu à luz uma filha para Malquiu, e ele a chamou de Serash, e Malquiu morreu após isso, e Adura permaneceu na casa de seu pai. E depois da morte da esposa em Azer, ele tomou Adura como esposa, e a trouxe para a terra de Canaã, e Serash sua filha, também a trouxe, e ela tinha 13 anos de idade, e a donzela foi trazida para a casa de Jacó. E a donzela era de uma aparência bonita, e ela andou nos caminhos dos filhos de Jacó, e não lhe faltava nada, e o Senhor deu-lhe sabedoria e compreensão. E Adura, a esposa de Azer, concebeu e deu à luz, Imná, e Ishva, e Ishvi e Béria, 4 filhos. E Zebulon foi a Mídia e tomou como esposa Merisha, a filha de Molad, o filho de Abida, filho de Midian, e a trouxe à terra de Canaã. E Merisha gerou Sered a Zebulon, Elon e Ashleu, 3 filhos. E Jacó enviou para Arão, filho de Zoba, filho de Tera, e ele tomou para seu filho Benjamim, Mexalha, filha de Arão, e ela veio para a terra de Canaã para a casa de Jacó. E Benjamim tinha 10 anos quando ficou com Mexalha, a filha de Arão, como esposa. E Mexalha concebeu e gerou para Benjamim, Bela, Becher, Ashbel, Gera e Naamã, 5 filhos. E Benjamim tomou depois como esposa Aribat, a filha de Shorão, filho de Abruel, de sua primeira esposa, e ela tinha 18 anos de idade, e gerou para Benjamim, Ashi, Vosh, Mupim, Shupim e Ord, 5 filhos. E naqueles dias Judá foi à casa de Shuam, Shem, e tomou Tamar, a filha de Elon, o filho de Shuam, Shem, como esposa para seu primeiro filho Er. E Er veio a sua esposa Tamar, e ela tornou-se sua esposa, e quando ele chegou a ela, ele desperdiçava sua semente, e seu trabalho foi mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E foi depois da morte de Er, o primogênito de Judá, que Judá disse a Onã: toma a esposa do teu irmão, e se case com ela como o parente próximo, e levante a semente para o teu irmão. Onã tomou Tamar como esposa, e ele veio a ela. Onã também fez igual ao trabalho de seu irmão, e seu trabalho foi mau aos olhos do Senhor, e ele também o matou. E quando Onã morreu, Judá disse a Tamar: permanece na tua casa de teu pai, até que meu filho Shiló esteja crescido. E Judá não teve mais nenhum prazer em Tamar, para dar-lhe a Shiló, pois ele disse: porventura também acabará morrendo como seus irmãos. E Tamar permaneceu na casa de seu pai, e Tamar ficou na casa do pai algum tempo. E no final do ano, Aliata, a esposa de Judá, morreu. E Judá foi consolado por sua esposa, e após a morte de Aliat, Judá subiu com seu amigo Ira para Timná, para negociar suas ovelhas. E Tamar ouviu que Judá tinha subido para Timná para negociar as ovelhas, e que Shiló estava crescido, e Judá não se agradava mais dela. E Tamar retirou as peças de vestuário de sua viuvez, e ela colocou uma roupa sobre ela, e ela cobriu-se inteiramente, e ela foi e sentou-se na via pública, na estrada para Timná. E Judá passou e a viu, e levou-a, e ele tomou a ela, e ela concebeu por ele, e no momento do nascimento, eis que haviam gêmeos em seu ventre, e ele chamou o nome do primeiro Pérez e o nome do segundo Zara.